Olá galera, turma do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre divisão, tá? Nosso último assunto havia sido multiplicação, nós fizemos um exercício, tá? Antes de começarmos, gostaria de pedir desculpa a vocês pelo tempo que fiquei sem postar as atividades, tá? Perdi o contato da nossa plataforma, né? Não conseguia mais acessar a plataforma, tá? Mas criamos outra turma e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então vamos começar com divisão, tá? Hoje a nossa aula é sobre divisão. Então nós temos aqui algumas situações e diante dessas situações nós vamos aplicar a divisão, tá? Então a primeira situação diz assim: uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. A perguntinha: quantos alunos há em cada classe? E aí, de antemão, ele já diz para a gente que para resolver esse problema podemos fazer 243 dividido por 9. Tá? Antes da gente atacar o problema, tá? Quem quiser acompanhar pelo livro, página 54, tá bom? Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? Tá? Para a gente resolver uma divisão, é importante a gente lembrar que nós precisamos saber multiplicar. Mas eu não sei multiplicar, professor, mas é importante que a gente entenda pelo menos o básico de uma multiplicação. Por quê? O que o problema diz para a gente? Né? Tem uma escola, essa escola ela tem 243 alunos, tá? Em 9 classes do sexto ano. Então eu tenho 243 alunos e eu tenho 9 salas de aula. A pergunta é: quantos alunos tem em cada classe? Então como é que eu vou resolver esse problema? Eu já disse, eu vou dividir, né? 243, eu vou dividir por 9, tá? Esse 243 é a quantidade de alunos e esse 9 é a quantidade de turmas, de salas, tá? Antes da gente começar, é importante a gente identificar os elementos que formam uma divisão. Então, em toda divisão nós temos aí 4 elementos. Nós temos esse cara aqui, tá? Que é chamado de dividendo. Dividendo. Tá? Esse nomezinho esquisito mesmo, dividendo. Tá? Nós temos do outro lado esse cara aqui, ó, que é o chamado divisor. Tá? Desculpem a letra, mas é porque eu estou escrevendo com o mouse. Tá? E aí, quando a gente resolve uma divisão, nós achamos um resultado. Tá? E esse resultado ele é chamado de quociente. Tá? Daqui a pouco, quando a gente resolver a divisão, nós vamos trabalhar os outros dois elementos. Tá? Então, como é que eu resolvo essa divisão? Gente, primeiro nós temos que atacar o problema. Então, eu já vou montar a minha divisão. Tá? É aquela divisãozinha básica. Dividendo de um lado, divisor do outro. Então, 243 dividido por 9. Tá? O que eu gosto de dizer aos alunos? Quando a gente vai dividir, na verdade a gente está fazendo a multiplicação. Como? Eu estou procurando um número de quando eu multiplicar por 9, ele tem que dar exatamente 243. Ou pelo menos se aproximar de 243. Então, o que eu sugiro? Gente, sempre que eu for resolver uma divisão, eu pego aqui o meu divisor e eu vou fazer a tabuada desse divisor de multiplicação. Eu posso fazer aqui do ladinho. Ó. Como assim a tabuada, professor? De vezes. Ó. 9 vezes 1. Tá? 9 vezes 2. Mas para que isso, professor? Vocês já vão ver por quê. 9 vezes 3. 9 vezes 4. Tá? E aí é importante, tá? Quando eu for fazer essa tabuada, vocês vão observar que eu não vou precisar fazer até eu cansar. Não, só vou precisar fazer até onde o problema me der o número que eu estou à procura. Então, por exemplo, ó, a gente sabe que para começar uma divisão, o nosso dividendo aqui ele não pode ser menor que o divisor. Então, eu não posso dividir 2 por 9. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o 2 e o 4. E aí eu terei 24. Interessante. Então, eu vou começar dividindo 24 por 9. E aí eu vou fazer aqui a minha multiplicação da tabuada do 9. Tá? 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. Tá? É de 9 em 9, é só contar. 9 vezes 3 é 27. E 9 vezes 4
é 36. Observe uma coisa. Como eu disse, o que é a divisão? É a gente encontrar um númerozinho aqui, tá? Na nossa resposta, no resultado da divisão, que multiplicado pelo divisor, eu encontro exatamente o dividendo. Tá? Então, qual foi o número que nós pegamos para dividir por 9 primeiro? 24. Então eu venho aqui na minha tabuada. Então, tem algum 24 no nosso resultado? Eu tenho 18, que é próximo, e 27, que passa do 24. Então, a ideia da divisão é o seguinte: se eu não achar exatamente o número que eu estou à procura, eu vou usar aquele resultado menor do que ele, nunca o maior. Então, nesse caso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 9 por 2. Então, esse 2 ele vem para cá. Ó, tá? Lembra? Ó, 9 vezes 2 é 18. Mas aqui é quanto? É 24. Então, vai faltar alguma coisa, né? Que é o que a gente vai chamar de resto. Então, eu vou ter que fazer uma subtração. Para mim saber quanto falta para mim poder chegar nos 24. Tá? E aí a subtraçãozinha simples. Eu não posso subtrair 4 de 8. Aliás, 8 de 4. Então, eu faço 14 menos 8. Aí será 6. E como eu tirei 1 do 2, ficou 1. Com menos 1 é 6. Pronto. Então é o seguinte. Eu peguei o 2, multipliquei por 9, achei 18. Mas eu estava à procura do 24. Então ficou me faltando 6 unidades para chegar nos 24. Beleza. Eu já usei o 2 e o 4. Falta eu usar agora o número 3. Então eu vou colocá-lo aqui embaixo. Tá? Sempre do lado do dividendo aqui. Ó. Então 63 agora é dividido por 9. Professor, mas na tabuada está longe. Então eu continuo a minha tabuada. 9 vezes 5. 9 vezes 6. 9 vezes 7. Tá? Então, bora lá. É só contar de 9 em 9. Então é bem simples. 9 vezes 5 é 45. 9 vezes 6 é 54. E 9 vezes 7 é 63. Olha só. Então, nós achamos exatamente o valor que nós estamos à procura, o 63. Então, nem preciso fazer 9 vezes 8, porque vai ultrapassar o valor do 63. Então, a ideia é sempre pegar. Ou eu acho o resultado que eu estou à procura, né, aqui no dividendo, tem que ser o mesmo resultado, ou então eu vou encontrar um número menor do que o 63. E aí fazer a subtração para ver se vai faltar alguma coisa para chegar no resultado. Então, nesse caso, ó, quem é que eu vou multiplicar por 9 para dar 63? O 7. Pronto. 9 vezes 7 é 63. Será que eu preciso de mais algum valor para chegar nos 63? Não. Então, ó, aqui eu encerro a minha divisão. Pronto. E aí o que foi que eu falei para vocês? Que toda divisão tem 4 elementos. Nós falamos de 2. O dividendo, o divisor. O resultado, quando a gente resolve a divisão, nós achamos esse cara. Ele é chamado de quociente. Tá? Quociente. Pronto. E esse valorzinho aqui que nós vamos realizando as divisões, quando falta ou se não falta, tá? Ele é chamado de resto, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente observar, o resto foi 0. Mas nós vamos ver em outros exemplos que o resto vai ser números, valores diferentes de 0, tá bom? Então, são esses 4 elementos que compõem qualquer divisão. O dividendo, o divisor, o quociente, que é o resultado, e o resto, que é o que falta ou o que não falta em uma divisão. E aí, para responder o problema, né? O que nós temos? O que ele queria? Quantos alunos há em cada classe? Então, eu posso dizer que há em cada classe. Né? Há quantos alunos? 27 alunos em cada classe. Tá? Então, essa é a resposta da nossa situação 1. Vamos agora para a situação 2. Pronto. A situação 2. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Perguntinha: quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, gente, de novo, eu tenho
a quantidade de livros, né? Eu tenho aqui no caso 183, desculpa, tá? E ele disse o seguinte, ele pegou esses 183 livros e ele dividiu em 12 caixas. Agora ele quer saber quanto ele vai ter que colocar em cada caixa. Então nós temos que fazer uma divisão. Então, ó, de novo, quem é o dividendo? 183. Tá? Quem vai ser o meu divisor? O 12. Pronto, vamos começar a nossa divisão. Opa, professor, o senhor disse que sempre que nós formos começar a divisão, eu olho para o divisor, e aí lá no ladinho da minha folha, no cantinho do caderno, seja onde for, eu faço a tabuada de multiplicação dele. Porque aí meu problema vai ficar menor, porque eu não vou ficar precisando procurar resultados. Tá? Porque às vezes, quando a gente resolve divisões, a gente precisa realmente testar valores. E essa multiplicação que eu mostro para vocês, que eu falo, peço a vocês que realizem sempre de fazer a tabuada do divisor do lado, é para facilitar para vocês a procura desse quociente, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer só até o 3, ver se vai nos servir. 12 vezes 1 é moleza, é 12. 12 vezes 2 é 12 mais 12, é 24. 12 vezes 3 é 24 mais 12, é 36. Pronto, eu vou parar por aqui porque se a gente olhar para cá, para o nosso dividendo, o nosso primeiro número é 1. Eu não posso dividir 1 para 12, é muita coisa. Então eu vou ter que pegar o 18. 18 dividido por 12, eu vou lá na tabuada. Professor, não tem 18, mas eu achei o 12, que é próximo, e o 24 que ultrapassa. Aí vamos lembrar, qual é o que eu tenho que utilizar? O que se aproxima ou o que ultrapassa? Aquele que se aproxima. Então eu vou ter que usar o 1. Ou seja, 1 vezes 12 é 12. Professor, mas eu tenho 18. Então eu tenho que fazer a subtração para achar essa diferença. 18 menos 12 é 6. Muito bem. O que eu faço agora? Eu já usei o 1 e o 8, falta eu usar o 3. Pronto. 63, professor. Vamos continuar então nossa tabuada para ver se a gente consegue achar esse 63. 12 vezes 4 é o 36 mais 12, que é 48. Não deu. Vamos para o 5. 12 vezes 5 é 48 mais 12, que é quanto? 60. Opa! Se eu colocar, gente, 12 vezes 6, eu vou ter que fazer 60 mais 12, que vai dar 72. Professor, passou. Então, nós vamos ter que utilizar o 5. Só que nós vamos achar apenas 60. 12 vezes 5 é 60. Então, vai ficar faltando 3 livros. Professor, então essa aqui é diferente da primeira. Em que? Porque na primeira que nós acabamos de resolver, vamos só voltar nela aqui, ó. Ela não apresentou o resto. O resto dela, ó, era 0. Nessa segunda situação, o nosso resto aqui é 3. Ou seja, dos 183 livros que ele colocou nas 12 caixas, ele colocou 15 em cada caixa, só que vai sobrar 3 livros, tá? Então, a pergunta é quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, foram colocados 15 livros, tá? Só que sobrou quanto, gente? 3 livros, tá bom? E sobrou 3 livros, tá bom? Então, muito interessante essa questão. Por quê? Na primeira, o nosso resto foi 0. Na segunda, o nosso resto foi diferente de 0. Então, nas divisões, nós podemos achar 2 tipos de resto. O resto 0 e o resto diferente de 0. Quando isso acontece, vamos voltar.
Quando isso acontece? Quando eu acho o resto zero, ela é chamada de exata. Ou seja, eu achei exatamente o valor que eu estava à procura. Exata. Quando sobra alguma coisa, gente, aí ela não é exata, né? É não exata. Tá? Então, nós temos esses dois valores. Quando o resto é zero, ela é exata. Quando o resto não é zero, ela é não exata. Beleza? Continuando, aí nós vamos ver uma coisa interessante. Nas duas situações em que nós trabalhamos agora há pouco, nós trabalhamos a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Não foi isso que nós fizemos? Né? No primeiro, nós pegamos a quantidade de alunos e botamos nas salas. No segundo exemplo, nós pegamos os livros e colocamos dentro das caixas. Tá? Então, muito interessante, porque aqui nós vamos trabalhar duas situações, tá? Dois tipos de ideias. A primeira ideia é essa, de pegar quantidades e dividir em partes iguais. Tá bom? E aí eu já coloquei para a gente aqui mais dois exemplos dessa ideia, de pegar quantidades e colocar em partes iguais. Tá bom? Então, por exemplo, agora eu tenho a segunda situação aqui. Tá? Não coloquei na ordem, tá, gente? Porque aqui eu só peguei recortes e fui colocando aqui para a gente trabalhar. Tá? Com 12 prestações mensais iguais, olha só, partes iguais, de R$ 325, posso comprar uma moto. Quanto vou pagar por essa moto? Então, a ideia é o quê? Ele vai pegar esses R$ 325 e ele vai dividir em 12 prestações iguais. Pronto. O que eu tenho que fazer primeiro? O professor me explicou. Eu faço a tabuada de multiplicação daquele número que eu tenho no divisor. Então, de 12. Então, ó, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4. Tá? Vamos fazer primeiro só esses para a gente analisar aqui os resultados, tá bom? Então, bora lá. Então, eu tenho 12 vezes 1 é 12. Tá? 12 vezes 2 é 12 mais 12 é 24. Tá? 12 vezes 3 é 24 mais 12, que é 36. Opa, observem lá que já vai passar do valor. E 12 vezes 4 é 36 mais 12, que é 48. Pronto. Vamos ver esses valores para ver se serve aqui para nós. Então, de novo, eu não posso dividir 3 por 12. Então, eu vou ter que pegar o 3 e o 2. Eu terei 32 dividido por 12. Professor, não tem 32 lá na tabuada de vezes do 12, mas tem o 24 que se aproxima. O 36 ele não serve porque ele ultrapassou o valor que eu estava à procura. Então, ó, quem é que eu vou colocar aqui embaixo do 12? O 2. 12 vezes 2 é 24. Então, vai faltar alguma coisa para a gente poder chegar em 32, que é o que nós vamos fazer agora. Tá? E aí nós temos 12 menos 8, menos 4 é 8, né? E 2 menos 2 é 0. Tá? 2 menos 2 porque nós tiramos 1 do 3, tá bom? Então, gente, sobrou 8. O que é que eu faço agora? Eu vou continuar minha divisão. Como eu já usei o 3 e o 2, agora nós vamos baixar o 5. 85 dividido por 12. Nós achamos 48, então vamos continuar a divisão. 12 vezes 5 é 48 mais 12. É 60. Legal. 12 vezes 6 é 60 mais 12. 72. 2 aqui direitinho. E 12 vezes 7, acho que nós vamos parar tão 7, é 72 mais 12, que é 84. Pronto. Aí a gente vai parar por quê? Nós precisamos de achar 85, mas eu já achei 84. Então, quem eu vou colocar embaixo do 12 no quociente? O 7. Mas quanto é 12 vezes 7? É 84, professor. Mas eu preciso de 85, então eu vou ter que ficar... Vou colocar esse 4 direito. Eu vou ficar devendo uma unidade aqui nessa questão. Então, o resto aqui ó, é 1. Então, se deu o resto 1, significa que ela não é exata. Então, respondendo a pergunta, o que ele vai ter que fazer?
Com 12 prestações mensais iguais de R$ 325, posso comprar uma moto. Quanto vou pagar por essa moto? Então, ele vai pagar aproximadamente R$ 27, tá? E aí nós temos esse 1 aqui de sobra, tá bom? Então, R$ 27 é o valor que ele vai pagar nas prestações, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Em um teatro, há 126 poltronas, tá? Deixa eu separar aqui para a gente não confundir. Distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Então, qual é a ideia? Ele tem uma quantidade de poltronas e ele quer colocar essas poltronas em 9 filas. Então, quantas poltronas vão caber em cada fila? Né? Que é a ideia aqui que nós estamos trabalhando, a primeira ideia. Dividir quantidades em partes iguais, tá bom? Então, bora lá. Então, o que nós temos que fazer? É 126, que é o dividendo, dividido por 9. E aí eu já começo fazendo o que aqui do ladinho? A tabuada do 9. Tá? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4. Vamos fazer até o 9 vezes 5 e vamos analisar o resultado, tá bom? 9 vezes 5. Se precisar de mais, a gente faz. Se não, ótimo. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E 9 vezes 5, 45. Pronto. Vamos começar a nossa divisão. Eu não posso dividir 1 por 9. Então, o professor pega o 2, junto com 1, nós teremos 12. 12 dividido por 9. Não tenho o 12 lá na tabuada do 9, mas eu tenho o 9 que chega perto. Mas o 18 vai passar, então eu não preciso do 18, eu preciso do 9. Então, quem é que eu vou colocar embaixo do 9? O 1. Mas quanto é 9 vezes 1? É 9. Então, eu vou ter que ficar devendo alguma coisa para poder chegar nos 12. 12 menos 9, gente, é 3. Pronto. Como eu já usei o 1 e o 2, agora eu uso o 6. Agora eu tenho 36 para dividir por 9. Olha como ajuda bastante a gente fazer sempre a tabuada do divisor. Eu não vou precisar fazer nada, só vou olhar para o que eu já fiz. Eu tenho 36. Qual é o número que eu multiplico por 9 que dá 36? Olha aqui, fácil. 4. 4 vezes 9 é 36. Opa, o resto aqui é 0. Então significa que ela é exata. Então, quantas poltronas vão caber em cada fileira? 14 poltronas. Aqui a nossa respostinha, tá bom? Beleza? Então, essa primeira ideia é a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Agora vamos para a ideia número 2. Tá? Vamos lá. Começamos aqui com o problema número 3. Tá? Lembrando que essas questões aqui, né, as propostas estão no livro. Essas outras questões recortadas foi o que tirei para a gente acrescentar a nossa ideia, tá bom? Então, uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos, ou seja, ele tem 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Ou seja, ele quer saber quantos grupos de 12 cabem em 192. Então, o que a gente pode fazer? Uma divisão. Então, ó, 192 dividido por 12. Tá? O 12 está perseguindo a gente. Já é o terceiro exemplo que nós vamos usar o 12 como divisor. Tá bom? E aí, gente, percebam só. Os dois primeiros exemplos, a gente fez o quê? A gente dividia partes iguais, né, quantidades em partes iguais. Agora aqui nesse exemplo já é uma ideia diferente. Agora ele quer saber quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra. Nesse exemplo mais precisamente ele quer saber quantas turmas, né, quantos grupos ele consegue fazer de 12 dispondo de 192 alunos. Então vamos à obra. Então começando sempre com a tabuada do divisor. 12 vezes 1,
12 vezes 2. Você vai me falar, por que você não bota 12 vezes 0? Gente, 12 vezes 0 é 0. Então, ele não vai influenciar aqui no nosso trabalho, né? 12 vezes 3 e 12 vezes 4. Vamos ver se só esses aqui nos ajudam. Se não, a gente continua com o resto. Então, bora lá. 12 vezes 1 difícil. Opa, ficou exagerado. É 12. 12 vezes 2 é 24, né? 12 mais 12. 12 vezes 3 é 36, 24 mais 12. E 12 vezes 4 é 36 mais 12, que é igual a 48. Bora lá. Lembrando sempre, se eu pegar o 1, eu não consigo dividir por 12. Então, a ideia é pegar o 1 e o 9 e eu ter 19 para dividir por 12. Não tem 19, professor, mas tem 12. Então, quem é que vai ficar embaixo do 12? O número 1. 1 vezes 12 é 12, mas eu estou procurando 19. Então, professor, 19 menos 12 é igual a 7. Beleza. Como eu já usei o 1 e o 9, eu vou usar agora o 2. Pronto. Agora eu tenho 72 para dividir por 12. Professor, mas na nossa tabuada não tem 72. Ainda. Vamos continuar aqui. 12 vezes 5 é o 48, mais 12, que é igual a 60. E 12 vezes 6 é igual a 72. Olha aí, galera. Pronto. Eu achei exatamente o valor que eu estou procurando. Então, aquele 12 do divisor, quando eu multiplicar por 6, eu vou achar exatamente 72. Ou seja, o resto vai ser 0. Ou seja, eu não vou precisar de nada para chegar nos 72. Então, o resto, 0. Ou seja, quantas vezes o 12, né, a quantidade de alunos, cabe em 192? Aqui é a nossa resposta. Ela vai caber 16 vezes. Tá? Então, eu posso ter o número 12 16 vezes, que eu vou achar a quantidade de 192 alunos. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, essa outra ideia, como eu falei para vocês, eram duas ideias. A primeira, pegar a quantidade e dividir em partes iguais. E a segunda, usamos essa outra ideia da divisão quando queremos saber, olha só, quantos grupos serão formados, ou seja, quando precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade, usamos a ideia de medida. Então, o que ele quer dizer? Quando eu quero saber quantas vezes algo cabe dentro de outra coisa, eu uso também uma divisão. Então, são duas ideias. Dividir quantidades em partes iguais ou descobrir quantas vezes algo cabe dentro de algo. Tá bem? Uma coisa cabe dentro de outra coisa. Tá bom? E aí nós temos mais dois exemplos para a gente finalizar essa segunda ideia, tá bom? Então vamos trabalhar com eles aqui agora. Eu tenho aqui o primeiro, tá? Quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de vinho? Então olha a ideia, gente. Ele quer saber o quê? Quantas garrafas de 5 litros vão caber em 315 litros? Então é divisão. 315 dividido por 5. Tá? Esse é o nosso dividendo e esse é o nosso divisor. Tá? Lembrando sempre os elementos que formam qualquer divisão. Primeira coisa que eu faço, a tabuada do meu divisor. Então, ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6 e 5 vezes 7. Tá? A tabuada de 5 é fácil, todo mundo sabe, né? Vou organizar aqui para a gente fazer primeiras multiplicações e observar os resultados, tá bom? E procurar aquele que nós precisamos. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 5 mais 5, 10. Aí, gente, é de 5 em 5. Então, é só acrescentando 5 ao valor anterior. Então, aqui é 15, aqui é 20, aqui é 25, aqui é 30 e aqui é 35, tá? Vamos para o problema.
315 dividido por 5. Eu não posso pegar só o 3, porque 3 não dá para dividir por 5. Então, eu pego o 3 e o 1 e vou fazer 31. Tem 31 na tabuada do 5? Não, mas eu tenho 30. Olha aqui, ó. 5 vezes 6 é 30. Então, quem é que eu vou botar embaixo do 5? 6. Só que eu preciso de 31, mas lá só tem 30. Então, gente, 31 menos 30 significa que eu vou ficar devendo 1. Pronto, calma, mas não acabou. Por quê? São 3 números no dividendo. Eu usei o 3, usei o 1 e agora eu vou usar o 5. Pronto. E agora, 15 dividido por 5, é só procurar. Ó. Procurando na tabelinha, nós achamos aqui. Ó. Opa, 5 vezes 3 é 15. Então, o 3 fica aqui embaixo. E como eu achei exatamente o 15, significa que o resto é 0 e a minha divisão ela é exata. Ou seja, quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de vinho? 63. Ou seja, cabem 63 garrafões de 5 litros dentro dos 315 litros de vinho. Beleza? E aí nós vamos para a última questão. Tá? Para cobrir o piso de um barracão, foram colocadas 352 placas de 35 metros quadrados cada uma. Quantos metros quadrados tem o piso desse barracão? Então, é a mesma ideia, gente. Ele quer saber o seguinte: quantas placas de 35 metros quadrados, é como se fosse uma cerâmica, quantas placas dessa cabem em um piso que tem 352 placas? Então, ó, vamos pegar aqui o 352 e nós vamos dividir por 35 para descobrir quantas placas, né, quantos metros a gente vai ter quando a gente cobrir todo o piso desse barracão, tá bom? E aí, primeira coisa, quem é o divisor? 35. Então, tabuada do 35. Vou fazer aqui em cima, tá? 35 vezes 1, 35 vezes 2, 35 vezes 3. Eu acho que só até o 3 nós vamos utilizar. Tá? Se precisar, nós utilizamos mais. Então, vamos lá. 35 uma vez é 35. Ok. 35 duas vezes é 35 mais 35. Aí é 70. 35 três vezes é o 70 mais 35, ou seja, 105. Tá? Vamos utilizar esses três por enquanto. Vamos atacar agora o problema. Eu não posso dividir só o 3 por 35, não dá. Então, eu vou pegar o 3 e o 5. Eu terei 35 dividido por 35. Moleza! É 1. Vai sobrar alguma coisa? Não, professor. Então, ó, o resto aqui é 0. Aliás, desculpa, gente. É 0, realmente é 0. E aí, o que acontece? O resto é 0, professor. Mas ainda falta baixar o 2. Pronto. Então, olha só. O que aconteceu? Nós dividimos 35 por 35, achamos 1. Resto 0. Baixamos o 2. Mas eu não consigo dividir 2 por 35. Então, encerro bem aqui a minha divisão. Ela é exata? Não. O que o problema queria? Quantos metros quadrados tem o piso desse barracão? Então, ou seja, aquelas placas, né, as 352 placas de 35 metros quadrados cada uma, só vai caber uma barraca daquela. Então, significa dizer o quê? Que esse 35 ele só cabe uma vez. E ainda vai sobrar 2 plaquinhas, tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Então, o barracão ele tem 1 metro quadrado. E sobrou ainda, olha só, 2 metros, tá bom? Aliás, menos de 2 metros, desculpa, tá, gente? Então, essa é a informação. Cabe uma vez, ainda sobra 2 pedacinhos menores do que aquele 1, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula, tá? A atividade ela vai estar junto com o link da aula do YouTube, tá bom? Porque as aulas a gente grava e eu coloco no YouTube, que facilita para vocês que não precisa baixar o vídeo. É só clicar no link, ele vai direto para o YouTube e assiste a aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, vou colocar a atividade junto aqui no link do YouTube, tá bom? Até mais, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, tá bom? Abraços!